Olá, pessoal, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai iniciar o conteúdo sobre análise orientada a objetos. Então, o que é análise? Qual o papel da análise do software, da análise dos requisitos, né? Então, quando estamos na elicitação de requisitos e queremos executar a atividade de análise, a gente precisa ter em mente qual o objetivo da análise. Então, se estamos na engenharia de requisitos, precisando identificar melhor os requisitos, nós precisamos, acima de tudo, contextualizar a utilização do sistema. Então, o objetivo da análise é justamente melhorar essa compreensão desse contexto, ou entender melhor o domínio onde o sistema será utilizado, né? As principais entidades, os principais elementos, os relacionamentos entre essas entidades, para que nós possamos compreender melhor os requisitos também que serão identificados, ou estão sendo, melhor dizendo, identificados para esse sistema. Então, a fase de análise ela é responsável justamente por identificar esses objetos principais, né, que compõem o domínio, compõem essa prévia do sistema. Esses componentes devem ser identificados gradativamente ou serão refinados necessariamente a posteriori. Tá? Então, a partir dos casos de uso, inicialmente nós identificaremos entidades macro ou esses componentes macro que depois serão refinados já com um foco em desenvolvimento, né? Já com um foco na implementação, mas serão na fase de projeto detalhado do software. Tá? Então, reforçando, ratificando que o foco agora é análise orientada a objetos, ou analisar o domínio. Tá? Então, nós utilizaremos diagramas de classes, mas com um objetivo macro, o objetivo de identificar elementos-chave para a compreensão do domínio. Ainda não estamos com foco na implementação, com foco no projeto. Tá? O nosso foco agora é análise. Pronto, deixando isso claro, vamos continuar e identificar quais são essas principais entidades conceituais que representaremos como classes, né? E também o relacionamento entre essas entidades principais do domínio. Então, baseado nessa análise do domínio, nessa análise do negócio como um todo, né? E também na descrição dos casos de uso, na própria nomenclatura dos casos de uso, nós iremos identificar as principais entidades. Então, quais são os elementos envolvidos, os conceitos do negócio envolvidos. Então, se a gente continuar no nosso exemplo de uma videolocadora, né, nós percebemos pela descrição dos casos de uso, por exemplo, que existe o conceito de locadora, existe o conceito de um item alugável, de uma fita de vídeo à moda antiga, de um DVD, de um Blu-ray, né? De outros itens que podem ser alugados também, como CD, né, de música, disco de vinil, seja lá quais forem os itens colecionáveis, itens alugáveis, né? Então, essa separação conceitual do domínio, só para ilustrar, entre o que efetivamente eu levo para casa, eu alugo, né? Seja um Blu-ray, um DVD, uma fita VHS, um CD, um disco de vinil, e o conceito de item alugável. Né? Essa abstração, essa separação, ela facilita justamente essa adaptação da locadora para alugar diferentes tipos de itens. Então, conceitualmente, do ponto de vista de análise, é importante ter essa separação. E também precisamos identificar os relacionamentos entre esses elementos, entre essas classes. Né? Para isso, nós iremos revisar os conceitos, as principais maneiras de relacionar classes, seja através de associação, através de agregação e composição, né? E também através do relacionamento de generalização e especialização, a famosa herança, além das dependências. Tá? Então, iremos revisar isso daí para que a gente exercite a atividade de análise, quer dizer, a representação do domínio na forma de classes, né? De um diagrama de classes contendo as principais entidades envolvidas em um contexto de um domínio. E claro, com menor ênfase, mas também
poderemos identificar algumas operações. Por que eu digo com menor ênfase? Porque na identificação ou na análise dos casos de uso, podemos sim identificar operações, já que os casos de uso representam funcionalidades. Mas essa não é a ênfase da análise, porque essa será a ênfase do projeto, quando já pensaremos na implementação do sistema. Mas é possível já agora associar, né, as ações representadas nos casos de uso a alguma operação, né, ainda preliminar, né, de alguma das classes. Tá joia? Lembrando que isso poderá e será refinado a posteriori no processo de desenvolvimento, quando chegarmos no projeto. Então, só para ilustrar, aqui temos uma representação de um diagrama de classes, né, bem simplificado, como podemos ver, representando aquelas três entidades, os três conceitos que nós exemplificamos agora há pouco no slide. Então, o sistema da videolocadora, o conceito de videolocadora em si, poderia ser chamado só de videolocadora, sem problema. E a videolocadora, ela contém fitas e contém itens alugáveis, né? E, claro, a fita é um item alugável. O DVD, o Blu-ray, o vinil, poderiam ser outros tipos de item alugável. E o que eu posso alugar e devolver é o item alugável. Seja qual for o tipo dele, eu posso alugar ou devolver. Só para ilustrar, né, operações poderiam ser identificadas. Mesmo que eu não identifique, não tem problema. O foco aqui é identificar entidades, os atributos das entidades e os relacionamentos entre as entidades, porque estamos na análise. Tá? Análise orientada a objetos, porque estamos utilizando uma representação orientada a objetos na forma de um diagrama de classes da UML. Então, repito, o foco é identificar entidades, identificar atributos dessas entidades e identificar os relacionamentos entre elas. Então, iremos, na próxima aula, no próximo vídeo, revisar esses conceitos.